Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coherdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, o qual me foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Fala conosco através do teu Espírito, da tua palavra, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse texto, o apóstolo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz algumas vezes aqui sobre a questão do mistério. Versículo 3, mistério manifestado pela revelação, como assim vos escrevi, falando da igreja de Cristo, gentios, judeus, unidos por esse mistério, pela igreja. Versículo 4, a compreensão do mistério de Cristo. Versículo 9, qual seja a dispensação do mistério de Cristo. E o versículo 10, ele diz, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida os principados potestades nos céus. Quando a gente começa a olhar para a igreja, estrutura física, são denominações. A igreja na Bíblia Sagrada, a eclésia, é um ajuntamento de pessoas chamadas do mundo para cultuar a Deus neste mundo onde estamos vivendo, mas não convivendo com este mundo. Porque o mundo vive por Deus, mas não cultua a Deus. Enquanto nós, igreja, nós somos chamados para fora, trazidos para um local, um templo, onde é dedicado a Deus. Então, as denominações têm um local para cultuar que chama igreja. Mas a igreja, na essência bíblica, são todas pessoas que nasceram de novo pelo Espírito Santo, pela palavra. Então você, cristão, você é uma igreja. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Aonde você vai, entra na questão da teologia, o tabernaculando, Deus se movendo através do templo que é você. E quando nós olhamos aqui, a Bíblia Sagrada, ela fala no Novo Testamento de 15 mistérios a respeito da igreja que estavam ocultos em Deus, veio ser revelado por Jesus Cristo. Você vai encontrar o primeiro mistério em Marcos capítulo 4, verso 11, que é o mistério do reino de Deus, como Jesus fala assim, olha, os discípulos, lá na parábola do semeador que você vai semear, os discípulos cobraram, mas o senhor fala parábola, não entendeu? Ó, vocês não entendem? Eu falo parábola para que as pessoas que não entendam, não vejam também, vejam e não entendam, ouçam e não entendam, e
mas a vocês é revelado o reino de Deus, é diferente. Então os cristãos, agora como igreja, Deus revela os seus mistérios a nós. Nós temos o Espírito Santo, que a Bíblia fala, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa testificação, que é chamada iluminação do Espírito Santo, ilumina a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Então o cristão agora passa a viver numa dimensão diferenciada das pessoas comuns. Então o primeiro mistério encontramos em Marcos capítulo 4, verso 11. O segundo mistério está em Romanos capítulo 11, a partir do verso 25, que é o mistério da rejeição de Israel por Jesus Cristo. Eles rejeitaram a igreja. Israel não quer nada com a igreja. Alguns judeus se convertem, mas assim mesmo é difícil entender a Deus. O terceiro mistério é da sabedoria de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. O mistério da sabedoria de Deus. Nós conhecemos e temos a certeza e a convicção de que o nosso Deus é sábio e que o primeiro mandamento para nós, o princípio da sabedoria, é o temor devido a ele. O quarto mistério é o mistério de Deus em Coríntios capítulo 4, verso 1 e Apocalipse capítulo 10, verso 7, que é a conclusão da igreja agora já arrebatada. O quinto mistério é o mistério do arrebatamento, lá em Coríntios capítulo 15. O sexto mistério é o mistério da vontade de Deus, que está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. O sétimo mistério é o mistério do corpo de Cristo, que muitas pessoas não entendem esse mistério do corpo de Cristo. Como que os homens e mulheres formam um corpo único, místico e espiritual? É o corpo de Cristo aqui na terra. Então não é a denominação, não é a placa. Então quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, nós igrejas juntos, unidos, formamos o corpo de Cristo místico em adoração e louvor e gratidão a Ele que nos salvou. Essa é a igreja em sua essência, que os principais e potestades, como Paulo diz aqui, eles conhecem a igreja pelo louvor oferecido na glorificação do Senhor Jesus Cristo pela nossa salvação. O oitavo mistério é o mistério de Cristo. Está aqui Efésios capítulo 3, verso 4. O nono mistério é o mistério do Evangelho. Está em Efésios 6, 19. Esse mistério também para muitas pessoas, o Evangelho não se revela. Por quê? As pessoas não têm o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo. Os cristãos têm o Espírito Santo. Então o Evangelho é revelado para elas. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus não é salva. O Evangelho não diz nada para ela. Mas para o cristão diz muito. Para o cristão diz muito, porque é a palavra de Deus, é a palavra absoluta, é a palavra que nós estudamos de manhã, é a única palavra verdadeira, é a palavra de Deus. A palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não, mas a palavra absoluta, verdadeira, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. O décimo mistério é o mistério da habitação de Cristo no crente. É outro mistério que as pessoas não entendem, mas a igreja entende esse mistério. É Cristo habitando em nós, é Cristo se revelando a nós, habitando em nós através do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Então esse mistério também tem muita gente que não entende, irmãos. Como é que Deus habita dentro de uma pessoa? Habita através do Espírito Santo, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e essa comunicação, essa unidade entre Espírito humano e Espírito de Deus, gera uma nova vida agora, uma vida de devoção e gratidão ao Senhor. 11º mistério é o mistério da iniquidade, que será revelado após o arrebatamento da igreja, lá em 2 Tessalonicenses. 12º mistério é o mistério da piedade, e que 1 Timóteo 3,16, o mistério da piedade, que é o mistério do amor que existe na igreja, a igreja unida, trabalhando em favor do reino de Deus, trabalhando em prol um dos outros. O mistério da piedade também para muita gente não é revelado, mas o Espírito Santo revela a todos os cristãos verdadeiros. 13º mistério é o mistério da fé. 1 Timóteo 3:9, o mistério da fé. A fé é dom de Deus. Nem todo mundo tem a fé da salvação. Irmãos, é um mistério. E a fé sobrenatural, dom de Deus, também é um mistério, porque é um dom de Deus. Então a fé também é um mistério que foi revelado agora
pela igreja. Agora revelado através do Espírito Santo na igreja. Só a igreja entende o que é fé. Você tem fé num Deus? Tenho. Você tem fé que vai acontecer? Tenho. Você crê nisso? Creio, porque eu tenho fé e vai acontecer. Então esse é um mistério para muita gente também, mas é revelado para a igreja. Estamos falando dos 15 coisas que estavam ocultas no passado, no Velho Testamento, que agora é revelado à igreja. 14º mistério, é o mistério das 7 estrelas do Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, que é as 7 igrejas da Ásia. E o 15º mistério é o mistério da Babilônia, está lá em capítulo 17, lá do Apocalipse também, que será, isso não interessa para a igreja, mas será para depois do arrebatamento da igreja. Diante disso, irmãos, a igreja agora é um mistério revelado por Cristo. O Espírito Santo no dia de Pentecoste, a igreja foi inaugurada na terra. Para você ver como é um mistério tão tremendo a igreja, que as pessoas diziam assim, tão bêbado, 9 horas da manhã, todo mundo bêbado. Aí o Pedro fala assim, não, nós não estamos bêbados. Não, é isso que profetizou o profeta Joel. As pessoas não entendiam, porque não tinham recebido a revelação. Mas nós como igreja, nós entendemos que é o dom de língua, o que é o dom de profecia, o que é o dom de revelação. Nós entendemos isso. Então aquelas pessoas não entendiam. Mas o apóstolo Pedro e os discípulos que estavam orando, entenderam a revelação de Deus através do Espírito Santo. A inauguração da igreja na terra, porque a igreja estava oculta em Deus. Sob a pessoa de Jesus Cristo, embaixo da pessoa de Cristo, porque ele disse para Pedro, tu és Pedro, é Cefas, partícula de pedra, mas sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Jesus Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então a igreja está edificada, Efésios 2:20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E nós como igreja, pessoa física, pessoas cristãos que nasceram de novo pela água, pelo batismo, pelo Espírito Santo, pela palavra. Então agora nós somos testificação deste mistério de Deus. A igreja, irmãos, é apresentada na Bíblia Sagrada, aqui no versículo 10 que nós lemos aqui, diz assim, ó, para que agora pela igreja multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos príncipes potestades nos céus. O que vem a ser isso? A Bíblia apresenta a igreja, as escrituras sagradas, como povo, louvando e adorando. Então agora os principais e potestades, mesmo os demônios não gostando, ele vê você adorando, ele vê você glorificando, ele vê você clamando ao Senhor, você regozijando. Então quando você olha essa reunião, essa assembleia dos santos, essa coinonia que existe, o que isso quer dizer? Tem um povo adorando ali, mas você tem um adversário trabalhando contra você. O cristão é alguém que vive na guerra. Nós vivemos em um mundo, mas não convivemos com o mundo. O mundo tenta seduzir você para ele. Mas a igreja, ela é oposta ao mundo, e ela é um corpo diferente, que ela tenta mostrar para o mundo que nós somos sal que preserva e somos luz que ilumina. É diferente. Então a igreja, ela faz a diferença no mundo. Então a igreja é um conjunto do povo de Deus em Cristo. É um corpo unido. É o povo adorando. É o povo glorificando. É o povo celebrando a Deus como deve ser celebrado. Dando glória, dando honra, louvor e adoração. Manifestando a este mundo que nós cremos e temos um Deus sobrenatural. É a reunião dos cidadãos do reino de Deus em ação. Nós estamos aqui nesta noite mostrando para o mundo que nós pertencemos a um reino que está em ação neste mundo. Os nossos adversários, que nós não vemos com os olhos carnais, somente com os olhos espirituais você vê, os seus adversários trabalhando contra você, com várias artimanhas. Ele tenta seduzir você de várias maneiras, colocando empecilho para você não vir cultuar a Deus, colocando um monte de dificuldades. Sabe quando você está começando na fé, que você ainda não está alicerçado, e de repente, no dia que você está prontinho para vir na igreja, chega um amigo que faz tempo que você não vê, e sente saudade. Saudade não, é o capeta que mandou, cuidado com isso. Ele não é crente.
É o parente que não gosta de você, mas é usado pelo capeta também. E vai lá, eu vou vir aqui para ver como vocês estão. Vem nada, foi mandado pelo capeta. Irmãos, o nosso adversário trabalha para que a igreja não se ajunte. Porque é aí que cresce a Assembleia dos Santos e a Reunião dos Santos. Ela vive neste mundo, mas não é neste mundo. Então, quando ela se junta para glorificar a Deus, existe um trabalhar também da opressão do maligno. E quando nós vemos essa questão da igreja, como povo de Deus reunido, a igreja, no sentido pleno das Escrituras, é a reunião dos santos em adoração e louvor ao Senhor. Vemos no versículo 9, também do texto que nós lemos, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que eu vejo nisso? A igreja é o templo de Deus, e o mistério é oculto em Deus. Estava oculto em Deus, agora revelado em Jesus Cristo, e agora exposto ao mundo. Para você entender o que eu disse há pouco tempo, o mundo odeia a igreja, quando a igreja prega a verdade. Quando a igreja prega mentira, e heresia, ideologia, filosofia, metodologia humana, o mundo adora a igreja. Porque a igreja, a igreja que compactua com o mundo, ela não é oposta ao mundo. Só que a verdadeira igreja de Cristo, que adora a Cristo em essência, em espírito e em verdade, como diz capítulo 4 de João, que Deus é espírito, importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e verdade. As pessoas do mundo não aceitam isso não. Vocês são ortodoxos, são radicais, são ultrapassados, são caretas, são um monte de coisa. Não, nós somos cristãos que adoramos ao Deus verdadeiro e estamos prestando um culto de adoração a Deus. Lembra o caso lá do Faraó e Moisés? Quando Moisés chegou assim, queremos ir cultuar o nosso Deus no deserto. Faraó, não, cultua aqui mesmo. Aqui não podemos cultuar o nosso Deus, não. A segunda proposta do Faraó: vai só vocês. Não, vai nós, nossas mulheres, nossas crianças, nossos rebanhos, vai todo mundo cultuar a Deus. Não sabemos o que Deus quer. Vai aqui próximo aqui. Não, de jeito nenhum, um lugar longe. E Faraó foi arrumando artimanhas para Moisés não sair da presença dele. O mundo arruma artimanhas para você não sair do mundo, não sair da presença do mundo. Mas Deus reúne a igreja agora, num corpo, num espaço fechado, para a igreja sair da visão do mundo e entrar na presença de Deus, como a Bíblia diz, que Deus passa em revista o seu exército de guerra. A igreja é um exército em guerra. Então é um templo de Deus, oculto, revelado agora, não um templo físico apenas, mas um templo também, um templo espiritual também. Mas cada cristão individualmente, cada cristão é um templo do Espírito Santo. Somos todos templos do Espírito Santo, separados do mundo. Irmãos, quando a gente olha essa questão de separação, não é ser exclusivista, não é questão de ser radical, não é questão de você fazer acepção de pessoas, mas o cristão é diferente da pessoa que não é cristão. O cristão, ele tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem a marca de Cristo, você tem a marca da promessa, você foi marcado por Cristo, você foi santificado por Cristo. Então agora, esse corpo unido, como diz o versículo 10 agora, cada cristão é o corpo, se forma o corpo da igreja, e o corpo de Cristo separado dos corpos da iniquidade. Não existe uma unidade entre o corpo de Cristo e o corpo da iniquidade. Porque existe o prédio físico, a igreja física, para você prestar um culto separado. As pessoas podem entrar, podem não aceitar Jesus, mas as pessoas vão ver que nesse corpo físico, nesse espaço físico, existe um corpo diferenciado de pessoas aqui neste mundo. Elas vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Só que hoje em dia, irmãos, a lei da física, para muitos líderes espiritual, infelizmente, não quer dizer nada. Porque a lei da física diz que só dois corpos opostos se atraem. É ou não é? Agora os abençoados dos líderes espirituais querem fazer dois corpos iguais se atrair.
Mundo e igreja não combina. Política e igreja não combina. E as pessoas querem mudar. As pessoas querem fazer os cristãos engolirem isso. Mas nós, como igreja, nós não podemos engolir isso. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro que nos salvou. Nós vivemos em um mundo, mas não convivemos com eles. Nós participamos de muitas coisas no trabalho, no comércio, não importa como você está em ação todo o seu dia. Mas você não compactua com aquilo. Então, quando a gente olha essa questão do corpo, o corpo de Cristo separado dos corpos da imoralidade. Agora, muitas igrejas hoje, irmãos, não. Século 21, a coisa mudou. A coisa agora é diferente. Irmãos, Jesus falou uma palavrinha para você entender bem simples. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Não importa se seja século 21, século 22, século 50, não importa quanto tempo a igreja vai estar nesse mundo, até o arrebatamento, que nós cremos no arrebatamento. A igreja, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Não importa quantos séculos a igreja vive aqui na terra, mas a igreja não pode se conformar, como diz Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Que é conformar, é se amoldar, é passar a ter os mesmos sentimentos, os mesmos gostos, os mesmos prazeres do mundo. Então o corpo de Cristo é separado dos corpos da imoralidade. Não pode existir igreja verdadeira sem a ação de Cristo nos cristãos. Como é que pode existir uma igreja em adoração a Cristo se não é composta por Cristo, se Cristo não é o cabeça? Como é que pode, irmãos? Não pode, simplesmente não pode. E as pessoas querem extrair Cristo da igreja. As pessoas querem tirar a essência de Cristo da igreja. Então não pode existir isso. Cristo é o cabeça, nós somos os membros em particular. Nós somos membros, Cristo é o cabeça. É Ele que direciona a igreja. E a direção que Cristo estabeleceu para a igreja é a sua santa e bendita palavra. A Bíblia Sagrada é a nossa base de regra, fé e prática. Nossa bússola, que dá a direção para a nossa vida, que leva ao alvo, é exatamente a Bíblia Sagrada. É isso, é renúncia, jejum, oração, santidade, ler a Bíblia, fazer o que mais? Boas obras. Tudo isso faz parte da vida cristã. É diferente. Então a igreja, ela é extraída do mundo, mas vive no mundo. Agora é uma briga espiritual. Você tem que muitas vezes compactuar, trabalhar do lado e tratar bem a pessoa que não comunga a sua fé e nem gosta de você que é crente. Sua chefe, que eu tive vários que não gostavam de mim porque eu era crente, mas o problema era deles porque eu testificava de Cristo. Você tem que conviver com isso. Então a igreja é extraída do mundo. Tirou do mundo, você foi salvo, saiu do mundo. Você foi extraído do Egito, só que está vivendo no Egito. Israel estava lá no Egito, mas Deus queria tirar Israel de lá para levar o povo para o deserto, para o povo congregar a Deus, cultuar a Deus lá no deserto. Interessante, por que Deus não mandou Israel fazer um tabernáculo lá no Egito? Que lá tinha tudo que eles precisavam para fazer o tabernáculo. Não tinha? Tinha seda, tinha linho, tinha ouro, tinha tudo. Por que Deus não mandou fazer um tabernáculo lá no Egito? Mandou fazer um tabernáculo lá no deserto. Porque o Egito não é lugar da igreja. O Egito é lugar do outro, não é lugar de Jesus Cristo. Embora Jesus domine sobre tudo, sobre todos. O querer efetuar está na mão de Deus. Mas a igreja, ela é extraída do mundo, mas vive nesse mundo. Então, quando a gente olha essa questão, nós deixamos o mundo e ingressamos no reino de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 11, é bem claro. A vós é revelado o reino dos céus. Então, nós fomos chamados do Egito,
fomos salvos, o sangue de Cristo limpou nossa consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus, a palavra que ilumina nossa mente, o nosso coração, pelo Espírito Santo. E agora, irmãos, através disso, o que acontece? O que acontece? Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos extraídos do mundo, ingressamos no reino de Deus. Nós temos agora a manifestação do reino de Deus na nossa mente, no nosso coração. É diferente das pessoas. Outra coisa, irmãos, a natureza do mundo deixa de existir nos cristãos. Agora, quando eu fui extraído do mundo, o reino de Deus foi revelado a mim. A natureza, os prazeres, os costumes, as tradições do mundo deixou de existir em mim. Aquilo que era prazeroso no Egito, só sentiu saudade. A Bíblia deixa bem claro isso. Um misto de gente que saiu dos hebreus. A Bíblia fala que quando Israel saiu do Egito, devido àquelas pragas que Deus fez, um misto de gente saiu junto. E lá no deserto sentiram saudade do pepino, da cebola, sentiram saudade do monte de coisa. E quando não tinha mais nada que reclamar, Moisés, tu nos trouxeste aqui para o deserto, para morrer não tem sepultura. Lá no Egito tinha sepultura. Como se depois que você morrer, fosse importante você ser enterrado num túmulo ou dentro de um buraco. O importante é para onde você vai depois de morto. Não é se é a sepultura de rico ou é de pobre, não. Tanto faz você ser enterrado no cemitério classe A, como lá na Vila Formosa ou na Vila Alpina, tanto faz. Para mim, tanto faz. Desde que esteja na terra, está tudo bem. Mas o misto teve saudade do Egito. E começaram as murmurações. E levou muita gente à murmuração. A pessoa, quando nasceu de novo pelo Espírito e pela palavra, a primeira coisa que ela tem é nojo da velha vida, nojo do Egito. Eu falei e torno a falar. Quando eu ouço um crente de 10, 15 anos de igreja, tendo saudade, contando os testemunhos, porque eu fazia, porque eu era, porque era aquilo, eu já fico com o pé atrás com ele. Ele está com saudade do Egito, porque o crente que nasceu pelo Espírito e pela palavra, ele tem vergonha da vida que ele tinha no passado. Tem nojo. Tem nojo. Quando a pessoa começa, como o camarada, fumava um baseado, se converteu, vai contar testemunho. Irmãos, quando eu traficava com R$2 para traficar. O outro roubava celular na rua, depois foi preso porque roubou o celular, vai contar testemunho. Porque na época eu assaltava banco, fazia isso, aquilo, tudo mentira. A pessoa que se converteu, ela tem nojo de falar, tem vergonha da sua vida, de promiscuidade, a sua vida do passado. O passado não interessa mais para ele, tudo se fez novo, é nova criatura, novamente, ele vê as coisas diferentes. Mas a igreja que tem compromisso com o mundo, vamos trazer aqui, fulano dá para contar o testemunho dele. O teu testemunho, se você se converteu, se você não nasceu num lar evangélico e você não foi cristão, se você se converteu depois de adulto, o seu testemunho tem o meu testemunho de qualquer testemunho grande que se paga aí na mídia. Qualquer testemunho tem. Qualquer um de nós temos testemunho para contar do que Deus fez em nossas vidas. E as pessoas ficam se vangloriando. Isso é saudosismo do velho homem. É dar valor à carne, é valorizar a carne. O que Deus quer que nós fazemos como igreja é que valorizamos a nova vida dada pelo Espírito e pela palavra. Como diz aqui o texto, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais potestades dos céus. Agora os anjos estão vendo, a igreja adorando, o capeta está vendo você louvando e adorando a Deus e ouvindo essa mensagem e falando assim, olha, eu não posso fazer nada com eles, porque é maior o que está com eles do que o que está no mundo. Irmãos, nós temos autoridade e poder, como o Senhor Jesus Cristo nos disse. Então, nós somos saídos do mundo, nós vivemos no mundo, nós deixamos o mundo, veja bem, ingressamos no reino de Deus,
A natureza do mundo deixa de existir em nós, que nascemos de novo. Os cristãos vivem no mundo, mas não convivem com o mundo. Separados do mundo. Estão agora separados pela fé, pela sua maneira de viver. É a luz da terra, é o sal da terra. A igreja é um ajuntamento de pessoas em comunhão, como diz o versículo 10. Um ajuntamento de pessoas em comunhão. Isso aqui é um outro problema, irmãos. Podemos ter, veja bem, algumas dissensões de ideias, podemos ter. Agora tem uma coisa, quando se fala de Bíblia, a Bíblia diz, se você não concordar com a Bíblia, você não é crente. A Bíblia diz, acabou. Não existe discussão. Podemos ter dissensão de ideias, podemos ter em coisas seculares ou coisas que não são fundamentos para a salvação. Mas o que é fundamento para a salvação e que é relacionado à nossa vida com Deus, o que a Bíblia diz é o fundamento e acabou. Então, quando a gente tem essa questão, a igreja em comunhão, mas você pensa assim, mas eu penso assim. A sua igreja pensa assim, mas a minha pensa assim. Irmãos, se a igreja é um corpo místico de Cristo, um corpo espiritual, como que a renovada de São Caetano pensa de uma maneira e a renovada de Goiás vai pensar de outra maneira? Como que a renovada de São Caetano pensa de uma maneira e a renovada do Paraná vai pensar de outra maneira? Como que a renovada de São Caetano vai pensar a respeito de Jesus Cristo, que Ele é meu Salvador, o meu Senhor, a quem eu devo louvor, adoração, glorificação, a Ele eu devo a minha vida, porque Ele comprou a minha vida na cruz do Calvário, e lá no Mato Grosso as pessoas pensam diferente. Não, irmãos, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, pensa igual, porque nós temos a mente de Cristo. Não podemos pensar diferente. A sua igreja pensa assim, mas a minha pensa diferente. O meu pastor pensa diferente. Como eu e a minha esposa estamos numa casa das 7 da noite até 11h10. Amém, irmã? Amém, né? Fazer o quê? O senhor pensa assim, mas meu pastor pensa diferente. Tá bom, então tchau. Você que chamou nós aqui. Irmãos, as pessoas não querem ouvir a verdade, irmãos. As pessoas valorizam mais a palavra do homem do que essa palavra aqui, a palavra de Deus. As pessoas dão mais privilégio a ouvir baboseira de ser humano do que ouvir a palavra de Deus. Mas o cristão que nasceu de novo, que congrega em Cristo a sua fé, e congrega na igreja de Cristo, o corpo emanado de Cristo, o corpo espiritual de Cristo que na terra, ele tem prazer de um ajuntamento para a glorificação do Senhor que salvou a sua vida. Tem prazer, ele tem prazer. Então a igreja, Deus habitando nos cristãos, através do Espírito Santo, é o Espírito Santo trazendo unidade em pessoas diferentes. O Espírito Santo traz unidade em pessoas diferentes. Não importa a cor, não importa a raça, não importa aonde você nasceu, não importa onde você se tornou cristão. O Espírito Santo une essas pessoas. Nós passamos a comungar, passamos a ter a mesma opinião, passamos a ter o mesmo gosto, o mesmo sabor, passamos a ter uma unidade de sentimento. Isso é igreja. É o corpo místico de Cristo. Essa é a igreja que Jesus Cristo comprou com o seu sangue. É aquela igreja que é unida. Uma igreja que glorifica e exalta o nome do Senhor. Aquele que vive e reina para todos sempre. Irmãos, se nós... mas eu penso assim, você pensa assim. Não, irmãos. A igreja pensa igual. Porque a igreja é, como diz Hebreus 9,14, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então é o Espírito Santo trazendo unidade em pessoas diferentes. Podemos ser diferentes na cor, na
pele, nos olhos, na semelhança, mas lá dentro existe a ação do Espírito Santo em mim e você. Isso nos une, faz de nós um corpo místico, um corpo que adora a Deus em adoração perfeita e verdadeira a Deus. O que mais, irmãos, é uma demonstração visível da ação de Cristo no ser humano. Somente quando Cristo passa a agir no ser humano, atuando através do Espírito Santo da palavra, é que existe essa ação agora da comunhão, da koinonia, do povo de Deus. Agora esse corpo místico agora, nas minhas palavras, não está escrito na Bíblia Sagrada não, mas eu creio que os demônios falam assim, mas rapaz, como é que eu vou acabar com aquilo lá, hein? Porque você pensa que a igreja de adoração verdadeira, uma igreja unida, coesa, uma igreja com o mesmo sentimento, não incomoda o inferno? Claro que incomoda. E eu creio nas minhas palavras, não está escrito na Bíblia Sagrada, são minhas palavras. Eu creio que o capeta fala assim, como é que eu vou fazer para acabar com essa festa? Você pensa que ele não vai trabalhar para acabar com essa festa? Claro que vai. Como tenta acabar com tantas coisas, com famílias, com lares, e com vidas, e com tantas coisas. A mesma coisa é a adoração. A mesma coisa é a glorificação. E ele começa a trabalhar. Primeira coisa que ele faz, trazer novidades, para tirar a essência. Porque Jesus falou que a essência qual que é? Deus é Espírito, e importa que os adoradores adoram o Pai, Espírito e verdade. Já não é mais adoração através do Espírito Santo, é através de um argumento humano, de uma metodologia humana. Então, vou fazer desse jeito. Não, irmãos, já está estabelecido pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola, é a direção. Então nós nos reunimos, agora visivelmente o inferno vai ver, os anjos estão vendo e glorificando a Cristo, mas o inferno vai ver e vai querer trabalhar contra a igreja. Como é que eu vou acabar com essa festa? Tentando mudar a adoração, tentando mudar o jeito da igreja agradar a Deus. Ele tenta fazer de tudo para mudar o foco, mudar o alvo. Então ele, porque tirou o alvo, tirou o rumo. E muitas igrejas, muitos líderes, perderam o alvo que é Cristo, perderam o rumo e estão caminhando na contramão de Deus. Outra coisa, irmãos, nós vemos aqui no versículo 10. A igreja é um exército num conflito espiritual contínuo. Capítulo 6, Paulo fala sobre isso, as armaduras de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Vai falar sobre o capacete, sobre o cinto. E por último, calçado dos pés no evangelho da preparação da paz. Então a igreja, ela existe, para a igreja, a Bíblia nos dá armaduras que nós adquirimos através da fé e através dessa comunhão, dessa koinonia. Então o que vem a ser isso? A arma principal da igreja, Efésios 6,17. Qual é a arma principal da igreja? A espada do Espírito, Efésios 6,17. Qual é a arma principal da igreja? A palavra de Deus. Quando existe shows, porque hoje não existe mais culto, existe eventos gospel, ou show gospels. Não existe mais púlpito, existe palco. A igreja, a arma principal da igreja é a espada do Espírito, Efésios 6,17. A igreja, ela adora a Deus pela palavra, ela vive em Deus pela palavra, e ela subirá ao céu pela palavra de Deus. Sem isso, não existe nada que nos leve ao céu. A igreja, a arma principal da igreja é a palavra, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós combatemos seres espirituais pela espada do Espírito, como Jesus combateu Satanás. Satanás foi tentar Jesus e Jesus sempre defendeu a palavra de Deus. Também está escrito, Satanás,
Satanás citava a Bíblia, Jesus também citava a Bíblia. Você só vai vencer nesse mundo se é pela palavra de Deus. Você não vai vencer por esse mundo porque você é grande, porque você é bom, porque você é crente há 40 anos, 50 anos, há 60. Não, de jeito nenhum. Você vai vencer o mundo é pela palavra do Espírito, é pela palavra de Deus que você vence. Se não for pela palavra, você não vence, porque a palavra te alimenta, a palavra te orienta, a palavra te corrige, a palavra transforma o seu ser, a sua maneira de ver, de pensar. Como diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Que ela divide juntas e medulas, alma e espírito, e sabe o pensamento que você está pensando. A palavra de Deus sabe tudo isso. Está lá em Hebreus 4, 12. A igreja é um exército no conflito espiritual. A arma principal é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As armaduras de Deus é que nos garante a vitória. Não adianta nós estarmos guerreando nessa guerra espiritual com o nosso braço, não. Lembra uma passagem lá em Atos, que o apóstolo Paulo, quando estava chegando em Éfeso mesmo, ele expulsava demônio. E expulsou o demônio lá. E a Bíblia fala que tinha uns judeus lá que queriam expulsar demônio no nome do Deus de Paulo. Aí o capeta falou assim, ó, eu conheço Paulo e sei quem é o Deus de Paulo, mas vocês, pegou os homens lá, se eram 3 ou 4, deu uma surra nele, e a Bíblia fala que eles fugiram nu, saíram correndo dos capetas. Irmãos, o que garante a vitória para você, o que dá armadura, revestimento espiritual para a tua alma, subsistência espiritual, alimento para a tua alma, é a palavra de Deus. Louvor é bonito, é gostoso, leva você para o momento da palavra, tudo isso é bom, mas é a palavra que vai dar sustentação para a tua vida. É você ouvindo e guardando, não sendo ouvindo e negligente, mas ouvindo e guardando a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, a Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15, Paulo diz para Timóteo que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Agora as pessoas, irmãos, querem ter fundamento e verdade em outras coisas, e não na igreja de Cristo, na igreja verdadeira. Não, toda religião é boa, toda igreja é boa, irmãos. Desde que fala de Deus, fala de Jesus, está tudo certo. A questão aqui é a palavra de Deus. Como que as pessoas professam a sua fé através da palavra de Deus. Como a palavra de Deus é encarada por essas pessoas. Então Paulo diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 3,15. A igreja é o fundamento da plena verdade. A verdade soberana de Deus. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra de Deus, a igreja é o alicerce que sustenta o mundo. Se é fundamento, é alicerce que sustenta o mundo. Deus não acabou com esse mundo ainda por causa da igreja. Por causa da igreja. Está pensando que Deus está olhando o que está acontecendo nesse mundo? Não. Deus está de olho e na mão dele está o querer efetuar. Mas Deus não acabou ainda porque não chegou o momento de arrebatar a igreja ainda. Outra coisa, a igreja é que preserva a ação de Deus neste mundo. Preserva a ação de Deus nesse mundo. É a igreja, é Deus agindo através de seres humanos frágeis. Nós muitas vezes não temos força, muitas vezes a nossa luta é grande, mas nós temos um Deus que é poderoso para fazer de nós, irmãos, pessoas frágeis, como diz o apóstolo Paulo, vasos de barro, tem um tesouro tremendo dentro dele. E Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, ó, temos esse tesouro em vaso de barro, para quê? Para que a excelência não seja nossa, mas sim do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A igreja sustenta a verdade contra os falsos mestres. Irmãos, se nós como igreja, nós não pregarmos a verdade, e não procurarmos mostrar a verdade, e vivemos a verdade, os falsos mestres estão aí, viu? Pregando a verdade, a mentira, dizendo que é a verdade. Pregando engano, dizendo que é verdade.
E foi profetizado lá em 2 Pedro, capítulo 2. Foi profetizado por Judas. Foi profetizado por João, profetizado por Paulo. Os falsos mestres estão aí pregando, adoidado. Mentira, engano, fantasias. Fantasias, através de testemunhos comprados. Quem é mais antigo aqui lembra do pastor Juvenal? Ele contou aqui. Ele podia estar rico. Ele estava empregado numa emissora de televisão aí. Mas quando ele começou a ver os bastidores da fé, ele falou assim, não, isso aqui não é lugar para mim não. Isso aqui não é lugar para mim. Eu tenho que sair daqui urgente. Por quê? Testemunhos comprados, fantasiosos, mentirosos. E as pessoas valorizam isso. A igreja é a noiva de Cristo. Segundo os Coríntios capítulo 11, versículo 2, fala assim, ó. Temo como assim a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos vossos sentidos e afasta a simplicidade de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Satanás, sabendo disso, meu irmão, ele vai trabalhar contra você, ele vai trabalhar contra a igreja, ele vai trabalhar contra as lideranças, ele vai trabalhar tudo quanto é maneira para tentar fazer o quê? Trazer desunião. Porque a igreja, o corpo místico é unido. Mas agora Satanás sabe que a noiva está preparada para o casamento, para o arrebatamento. Ele vai trabalhar para trazer desunião. Vai trazer discórdia, fofoca, mentira, intriga. Vai trazer tudo quanto é coisas para fazer o quê? As pessoas ficarem um contra o outro. Lembra o testemunho da irmãzinha aqui? Aquele crente mentiroso. E pensa bem se não é verdade. Quantas pessoas estão desiludidas por causa disso? Mas não sabe que foi o capeta que levantou pessoas para fazer isso. Pastor, não fala assim não. Eu falo, irmão, sabe por quê? Porque eu já vi pessoas se diziam cristãs e eu vi o diácono dizer assim, pastor, essa pessoa não é usada pelo capeta não. Ela usa o capeta. Essa pessoa não é usada pelo capeta não. Essa pessoa usa o capeta. Eu falei, é mesmo? Presta atenção se não é. Eu comecei a prestar atenção e era verdade mesmo. A pessoa não era usada pelo capeta não. A pessoa usava o capeta para fazer encrenca, fofoca. Meu Deus, como gostava de fofoca. Acho que gosta até hoje. Irmãos, você é a noiva de Cristo. Você está sendo preparada para apresentar Ele, como Paulo diz, uma noiva imaculada, sem mácula nem ruga. A igreja é algo precioso nesse mundo. A igreja é o único atrativo de Deus aqui neste mundo, se eu posso usar essa expressão. A igreja é a única coisa que Deus olha para este mundo com prazer, irmãos. É para vocês, é para nós, é para os obreiros, que é a noiva de Cristo. Somos todos a noiva de Cristo. Então a igreja, ela um dia vai existir um casamento. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Depois do arrebatamento, a igreja vai se reunir com Cristo, ela vai participar das bodas do Cordeiro, vai existir a entrega do galardão, porque tivemos feito. Então agora esse casamento é um casamento eterno. Neste mundo podemos ter aflição, podemos ter aflições. Neste mundo podemos ter problemas. Mas no mundo, irmãos, a nossa recompensa está na eternidade. No mundo não tem recompensa para você, não. No mundo tem decepção, desilusão, angústia, tédio, amargura. Mas o céu está com as portas abertas para nós, igreja do Senhor, para a noiva de Cristo. A noiva na Bíblia fala de que Deus muito amou a sua amada igreja. Então entregou seu filho, morreu por nós, nos salvou e agora formou esse corpo místico, esse corpo espiritual, que se junta no corpo físico para glorificar o Senhor. Então nós cremos, irmãos, que agora esse povo é um povo, como diz João capítulo 14, a igreja fala de um povo de esperança futura. Olha, Jesus falou assim, olha, vocês não sabem o que espera por vocês, não. Olha, eu vou, e onde eu estiver, vou levar vocês para lá. João capítulo 14, Jesus falou sobre isso. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos morados, se assim não for, eu vou teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, foi para a cruz, preparou,
voltarei para vós mesmos. Jesus está voltando para levar a sua igreja, mas Satanás está atuando na mente de muitas pessoas que quer levar as pessoas para o inferno. Jesus quer levar para o céu, mas Satanás trabalha para levar as pessoas para o inferno. A nossa guerra é espiritual, mas nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para nos dar sustentação, para dar alimento para a nossa alma, para vencermos as intempéries da vida e as artimanhas de Satanás. Amém, irmãos?